Aí bate mais revolta ainda quando a gente olha pro nosso essa país. Série ela mexeu profundamente com Os jovens que cresceram comigo e que entravam no camburão da porque, eu cresci na Coab e eu vi a minha gente história que ali. tem um poder e que é racista, que finge que não é racista, mas é muito racista. Esse é o episódio 2 de um total de 5, onde discutimos sobre a série e a semelhança com os problemas em nosso país. A gente tem que fazer como a Alemanha faz, por exemplo, que não só criminalizou o nazismo, na Alemanha o nazismo é crime, não é só proibido, é crime, mas ela indenizou as vítimas do nazismo na Alemanha. Então quando eu vejo alguém falando aqui no Brasil contra o regime de cotas, eu falo, meu amigo, vai estudar o que aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha pagou os judeus pelos trabalhos forçados em campos de concentração. Eles pagaram, eles indenizaram, devolveram dinheiro, porque os caras trabalharam lá de graça pro governo nazista na época. Hoje, já que você não pode indenizar financeiramente os negros, você pelo menos amenize de algumas formas, com cotas, para tentar ir. Eu sei que a questão aqui foge um pouco da questão da série, mas não foge. Eu estava conversando uma vez, a minha filha foi fazer um trabalho sobre racismo e ela me perguntou sobre racismo e tal. E a minha filha, eu sou casado, a minha esposa é branca e a minha filha ela não tem traços negros, não tem características, então ela não tem a ideia do que é sofrer preconceito, né? Não passa na cabeça dela. E aí eu perguntei para ela, falei, filha, você já foi muitas vezes a hospitais, quantos médicos negros já te atenderam? Ela falou, nenhum, pai. Falei, dentista? Ela, não, nenhum. Falei, na sua escola, você estudando numa escola particular, num bairro de classe média, né? Nem tão alto assim, mas num bairro de classe média, quantos alunos negros tem na sua classe? Ela falou, na minha classe tem só uma. Eu falei, você acha que os negros não estão em escolas particulares, não são médicos porque eles não querem? Ou porque os poderosos não deixam? Aí ela começou a entender. Então, é o que você falou, tem um pano de fundo, tem gente que, pra gente chegar onde a gente chegou, tem gente que sofreu, que apanhou, que tomou tapa na orelha de policial, que tomou enquadro humilhante, que colocaram droga no bolso dele, que já fizeram de tudo. A escravidão é uma história que envolve mais de 12,5 milhões de pessoas que foram embarcadas na África e nunca mais viram sua terra natal. 20% dessas pessoas não desembarcaram vivas no destino. Acometidas por diversas doenças durante a viagem, mantidas em porões a 50 graus Celsius, não havia qualquer condição humana a bordo. São 5 séculos de luta, são 5 séculos de história. Luiz Gama, advogado baiano escravizado pelo próprio pai branco, dono de fazendas que se viu no aperto e vendeu o próprio filho negro de 10 anos. Luiz Gama só conseguiu ser reconhecido como advogado 120 anos após sua luta ter terminado. Autodidata, não foi aceito na faculdade de Direito por ser negro e pobre, mas isso não o impediu de representar de graça centenas de escravos na luta pela Carta de Alforria. Maria Firmina dos Reis, primeira escritora a denunciar o regime escravagista do ponto de vista do escravo. Escreveu o romance Úrsula em uma época onde as mulheres não eram reconhecidas, ainda mais sendo negras. Luísa Maim, mãe de Luiz Gama, ajudou a arquitetar um levante contra o regime escravagista. Tudo isso através de uma banca de quitutes, onde não só os vendia, mas também passava bilhetes para levantar um motim contra os senhores. Zumbi,
Também conhecido como Zumbi dos Palmares, foi líder do maior quilombo na época colonial, existindo durante 20 anos contra as investidas dos portugueses. Dandara, esposa de Zumbi, também foi uma liderança atuante, liderando negros e negras contra o sistema escravagista da época colonial. Nós não somos as próprias vítimas, né? Sim, sim. E aí eu tenho um testemunho, um testemunho, porque eu nunca havia sofrido violência policial, apesar de ter sido criado numa das comunidades mais violentas da cidade de São Paulo. Muito por conta da minha capacidade de comunicação. Porque o policial chegava, mandando todo mundo ir para a parede, e eu, em vez de eu falar, trabalhador, senhor, trabalhador, e já essa palavra geralmente era seguida por um tapa na cara, que ele falava assim, não te perguntei nada. Eu falava assim, boa noite, senhores. Os senhores estão procurando alguma ocorrência em especial? Ou é só uma batida de rotina? O cara falava assim... Mas que preto mais folgado. Só que esse pretinho É esperto. é mais esperto. E aí, devido a essa capacidade jamais de conjugar um verbo, eu não sofria violência, ao contrário dos meus irmãos, que todos já sofreram abusos por parte da polícia. Mas muito recentemente, ironicamente, no Dia da Consciência Negra, em 2019 agora, eu estava indo lá em casa buscar um remédio que a Tati deixou fora da geladeira e tinha que ir lá guardar na geladeira. A gente foi de noite lá no apartamento guardar. A gente não tinha mudado ainda, o apartamento estava em reforma. Eu vou lá à noite agora guardar lá o remédio que não vai estragar. E aí me parou um policial na noite escura de Suzano. Meu Deus. Nas noites escuras de Suzano. E ele já veio com a arma apontada, assim. Eu sabendo que não é o procedimento. Aí ele já veio assim, e aí, neguinho, tudo certo? Aí eu olhei pra cara dele e falei, eu te pergunto, tá tudo certo? Aí o policial falou assim, você é muito folgado. Eu falei, não, o senhor não pode apontar a arma pra mim. Eu tô oferecendo algum tipo de resistência? Eu tenho alguma coisa aqui que oferece risco? Eu tô com minha esposa na garupa. E o senhor tá apontando a arma pra mim. Se restringe a responder só o que eu te perguntei, tá? Tem alguma coisa aí? Depende, o que você está procurando? Dependendo do que o senhor estiver procurando, eu posso ter, eu posso não ter. Documentos? A capa de chuva tem no baú da moto. Então, o que o senhor está procurando? Eu estou falando de arma. Eu falei, não, armas eu não tenho não, senhor. Tá, a senhora aí pode descer da moto. Aí minha esposa desceu. E aí ele continuou sendo rude comigo, e minha esposa pegou o celular e falou assim, amor, eu tô filmando a abordagem, tá? Não tinha policial feminina, ele não podia revistar minha esposa, e aí ele começou a dar uma baixada, ele deu uma esculachada, bagunçou todas as minhas coisas, abriu o baú e espalhou tudo, mas não passou disso. Mas o que dava o direito dele de ser mais ríspido? Como se não passar disso fosse bom, né? Como se não passar disso fosse bom, não é. A abordagem dele, eu tenho certeza que se fosse uma BMW Moema, e eu fosse uma pessoa branca, tivesse lá de gravata, bonitinha, ele não tinha me abordado daquela forma. Com certeza. Então, aquela abordagem, ela tem um fundo racial, ela tem motivação racial. Ô, Danilo, eu gosto do tema inglês dessa série, que é When They See Us, quando eles nos veem. Então eles são bem diretos nisso daí, porque nós, exatamente, como pretos periféricos, os poderosos nunca nos veem. A não ser de 4 em 4 anos, ou 5 em 5 anos, a autora ela traz a invisibilidade. Para os poderosos, nós somos invisíveis, igual aquelas crianças. Aquelas crianças eram invisíveis aos olhos do Estado. Teve que acontecer, entre aspas, tudo o que aconteceu, tudo forjado para que eles voltassem os olhos para aquelas crianças. E diga-se de passagem, nós só somos vistos, lembrados, quando tem campanha eleitoral.
Por quê? Porque aí eles precisam da nossa assinatura ou da nossa autorização para voltar a nos comandar como eles comandavam no passado. Então, eu gosto dessa invisibilidade. Porque a questão dos olhos que condenam, como foi traduzida aqui, ou como eles são vistos, é porque justamente a gente já é condenado antes de fazer qualquer coisa. Isso. Exato. O negro no Brasil, ele é condenado por ele ter nascido negro. Você nasceu negro, já era, acabou. Que é exatamente a premissa, né? O que está acontecendo ali é que existia uma série de crimes no Central Park. E por isso eles precisavam solucionar de alguma forma os crimes que estavam acontecendo. E calhou que naquela noite tinha aqueles meninos ali. Pô, é a culpa dos negros. Exato. Tinha uma galera, né? Eu lembro o tempo de Coab, quando a gente ia pra praça lá, Dilva Gomes Martins, a Praça do Morcegão. Cara, era a Coab inteira ali. Agora imagine acontecendo o que aconteceu na série. Cara, era a Coab inteira na praça. E pegou justamente quem? As 5 crianças, né? Porque pra mim, na boa, eram crianças. Foi uma atrocidade que fizeram. E isso daí acontece, pasme, né, Fernando? Você mesmo lembrou. Continua acontecendo hoje da mesma maneira que acontecia no passado. Infelizmente. A gente compara esse relato, né, do ocorrido lá no Central Park com o assalto do bar lá em Moema, da bodega. Perfeito. O bar da bodega. Da mesma forma que na série americana, nossa realidade brasileira se depara todos os dias com diversos casos iguais aos relatados na trama. Jovens negros e pobres que têm sua infância e juventude usurpada pela segregação racial, simplesmente por sua cor de pele. A TV Cultura realizou um documentário que está disponível no YouTube e retrata a história de Vlaedson, Marcelo, Rodrigo e Valmir, acusados injustamente, mesmo quando as provas não apontavam para eles, mesmo com álibi, mas já condenados porque são negros. Exclusivo, o caso do Bar Bodega 23 anos depois. Como estão os homens que foram torturados para assumir o assalto no bar em Moema, bairro de classe média alta na capital paulista, que deixou 2 pessoas mortas. E eu com 18 anos na época, foi muito, toda noite apanhando. Vão lá, pegam as pessoas, jovens, negros. Você é jovem, negro, você já é suspeito, você nasceu suspeito. É isso aí. E como o Fernando bem disse, já estava condenado já quando nasceu. E aí ele, mesmo com o garçom que estava lá no momento do crime, sofreu violência pelos criminosos, falando assim, não, mas quem cometeu o assalto era branco e de média idade. Esses meninos, eles são negros e pardos e jovens. Não foram, e mesmo com os depoimentos, mesmo com as vítimas não reconhecendo, eles foram condenados. Não perca o próximo episódio dessa discussão sobre olhos que condenam aqui no canal As Avessas. Aproveite e colabore com o canal As Avessas, se inscreva e assista os outros vídeos também.